Boa noite, irmãos. Vamos apresentar o momento missionário. Tema: Despertemos para pregar. Divisa: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4, 2, versículo A. Oremos. Nosso amado e querido Pai eterno, Rei das nações, Deus de amor, te rendemos graças, Senhor, porque tu nos deste mais uma oportunidade de participarmos desta campanha de missões estaduais, mesmo em nova modalidade. Mas queremos te agradecer pela participação de todos que têm o desejo de avançar na tua obra missionária, especialmente os missionários que já estão em campos e aqueles que estão se preparando, e que esse trabalho não vai parar, mesmo em meio a tantas dificuldades. Fortalece a vida de cada um que já estão nos campos, ser com cada família. É o que oro e agradeço no santo nome de Jesus. Vamos assistir ao vídeo do hino de missões estaduais. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, trazer o teu ide por onde me mandar. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, trazer o teu ide por onde me mandar. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, fazer o teu ide por onde me mandar. Despertai, despertai, ó igreja do Senhor, de leste a oeste, com todo fervor, com todo Piauí, vamos anunciar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Vou falar que só Jesus tem poder para libertar.
Vamos conhecer o trabalho do irmão Lucas Veríssimo. Ele atua na cidade de Gilboés. O irmão trará informações sobre o trabalho desenvolvido naquela cidade. Logo após o vídeo, teremos uma oração pela vida do irmão Lucas. Despertemos para pregar. Esse é o tema da campanha de Missões Estaduais 2020. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem fala é o pastor Lucas Veríssimo, pastor da Primeira Igreja Batista na cidade de Gilboés. E aqui desde já quero expressar a minha gratidão à Convenção Batista Piauiense pelo trabalho, pela colaboração aqui, a nossa associação, a querida AIBESP, Associação das Igrejas Batistas do Extremo Sul do Piauí. Fomos contemplados aí, agora vai fazer um ano, né, um casal de missionários na cidade de Santa Filomena, o missionário Raniel e a sua esposa Jaqueline, que estão naquela cidade desempenhando ali um trabalho, né, de plantação de igrejas. Eu tenho acompanhado, já fiz algumas visitas e aqueles missionários ali, eles têm feito um belo trabalho, né, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. O foco agora, meus irmãos, é o nosso querido estado do Piauí. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador. Piauí de um povo acolhedor e carente do nosso Salvador. A divisa da campanha está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 2, a parte A, que nos diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Precisamos, anunciar as boas novas de salvação, mostrar para esse mundo corrompido no pecado que só Jesus transforma, que Jesus é quem muda as realidades, é quem transforma realmente vidas. Então o foco agora é o Piauí, vamos segurar as cordas, irmãos, vamos orar. Você, promotor de missões aí da sua igreja, mobilize, nesse tempo difícil que estamos passando por conta da pandemia, mas o trabalho do Senhor, a obra missionária, ela não pode parar. Os missionários estão aí trabalhando e agora utilizando, é claro, as mídias sociais, mas estão na linha de frente e nós precisamos segurar as cordas. Portanto, ore, mobilize e faça missões nesse tempo. Uma vez que acabamos de ver na divisa que prega a palavra a tempo e fora de tempo. Ou seja, não podemos parar de levar as boas novas de salvação aos perdidos. Vamos segurar as cordas, despertemos para pregar. Você que está aí acomodado, insensível, satisfeito aí, sentado no banco da sua igreja, o Senhor não nos chamou para isso. Então desperta, desperta tu que dormes. Vamos anunciar, vamos semear a boa palavra, vamos semear a semente do Evangelho, porque existem aí corações solos, corações sedentos para poderem receber essa palavra e assim gerar arrependimento e transformação das suas vidas. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma campanha aí próspera, que todos os objetivos possam ser alcançados nesse tempo difícil que estamos enfrentando, mas unidos em oração, cada um fazendo a sua parte, mobilizando a sua igreja e exercendo o seu papel enquanto servo do Senhor, cumprindo de fato a grande comissão. O reino do Senhor há de se expandir aqui no nosso querido estado do Piauí. Forte abraço e que Deus nos abençoe. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, para agradecer por mais uma campanha de missões. Estamos orando pela nossa igreja, estamos orando também pelo nosso irmão Lucas Veríssimo, que está fazendo o trabalho missionário em Gilboés. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai querido, te agradecemos, Senhor, porque somos uma igreja missionária. Te agradecemos, Senhor, pelo Lucas, que ele possa, meu Deus, ser tocado por o Espírito Santo de Deus, para que ele possa alcançar muitas pessoas nesse lugar. Paizinho Santo, Paizinho querido,
Abençoe ele em tudo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. Saúdo todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora teremos uma pregação com o pastor Ormanguim, pastor o qual pastoreou a nossa Igreja Batista da Primavera na década de 80. Mas antes da pregação, estarei fazendo a oração. Senhor nosso Deus, ó Pai, na Tua presença, ó Deus, eu venho te agradecer, Senhor, por toda a proteção que tem nos dado, ó Deus. Te agradeço também, Senhor, por não ter deixado faltar nada. Ó Deus, eu venho te pedir, Senhor, pela vida do Teu servo, Senhor, o pastor Manguinho, ó Deus. Ser com ele, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Sinto-me muito honrado em falar com os irmãos hoje à noite sobre o assunto de missões, pois missões para mim é realmente a coisa mais importante na palavra de Deus. Eu sou produto de missões, eu sou missionário da Junta de Missões Nacionais, sou agora também produto da Junta de Missões Internacionais, portanto, o meu coração é muito dado ao assunto de missões. E existem gente que dizem que já passou a época de missões, que não tem mais necessidade. Mas no fim dessa mensagem vou lhe mostrar o que é que Deus diz quando ele estava falando com Isaías. Mas vamos deixar isto para o fim. É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos e estou orando para que Deus possa nos abençoar e que a campanha de missões seja a melhor que já tem tido no estado do Piauí. O meu coração está realmente tornado para o Piauí e eu dou graças a Deus que me deram este privilégio. Então, o tema é Despertemos para pregar. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Pois eu vou ler os primeiros 5 versículos, pois eu creio que não pode destacar o versículo 2 sem ler os outros. Então, o que é que diz a palavra de Deus? O Paulo está falando, diz, conjuro-te perante Deus e o Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E ele diz, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Agora, pode ser que alguém esteja dizendo, mas essas palavras são para Timóteo. Eu não sou Timóteo, então não me pertence. Pois eu quero que os irmãos saibam que quando nós falamos em missões e quando nós falamos da palavra de Deus, a palavra de Deus pertence a todos nós. E as ordens da palavra de Deus pertencem a todos nós. E o que cabe a Timóteo, cabe também a nós. Portanto, Jesus disse em João 20, 21, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Portanto, todos nós somos enviados a participar na pregação do Evangelho, no campo de missões, e nós vamos ver nesses versículos como é que devemos fazer isto. Primeiramente, ele começa nos dando a definição de missões. Ele diz simplesmente, prega a palavra. Prega a palavra. Missões é a pregação da palavra
pelas pessoas cujas vidas têm sido transformadas pelo poder da palavra de Deus, seja no campo estrangeiro, seja no campo de missões nacionais, seja no campo do Piauí, ou seja no campo da sua casa e da sua vizinhança. De maneira que, como é que nós vamos pregar essa palavra? O que quer dizer pregar a palavra? Quando nós lemos cuidadosamente a palavra de Deus, nós vemos que realmente pregamos a palavra por muitas maneiras. Pregamos pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pelo nosso procedimento, pela nossa fé, pela demonstração do nosso amor, pela demonstração da nossa pureza e firmeza na palavra de Deus. Quando Paulo estava falando inicialmente com Timóteo, ele falou o seguinte, em 1 Timóteo 4:12, aliás, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-se padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. De maneira que todos nós falamos e somos missionários quando nós mostramos que a vida transformada por Cristo Jesus é uma vida que se mostra através da palavra, através do procedimento, através do amor, da fé. E muitas vezes as pessoas dizem assim: mas o que aqui é diferente sobre você? Graças a Deus que perguntam assim. Eu me lembro uma vez que uma certa universitária que estava começando os estudos chegava e falava comigo: pastor, eu não sei o que é que dizer. Eu falei: por quê? Ela disse o seguinte: porque tem gente que está dizendo na universidade, mas você é diferente que nós. O que é que eu deveria dizer? Aí eu falei com ela: você diz o seguinte, com muito cuidado, você diz: graças a Deus que eu não sou, porque eu não sou abacaxi, eu sou filho de Deus. Isto é através da vida que nós mostramos. Então, missões começa com a vida que você está vivendo hoje. Até que muitas vezes candidatos de missionários me perguntaram: pastor, eu quero ser missionário. Eu falava: me diga se você é missionário na sua vizinhança, porque começa aí. Então, missões é a pregação da vida ou da palavra de Deus pela vida transformada que você tem em Cristo Jesus. E ainda ele diz, pela oração. Oração é muito importante em missões. Houve muitas vezes pessoas perguntaram: pastor, mas o pastor tem feito um bom trabalho, qual é o segredo? E eu falava: o segredo é que eu tenho centenas de gente lá na América do Norte e em outros países que estão orando para mim. Quando parou o motor do avião uma vez em cima da selva, eu fiquei sossegado porque eu sabia que tinha gente orando para mim. Quando eu fui enfrentado por uma pistola de 38 na minha casa, na minha cara, eu também estava tranquila porque houve gente orando para mim. Então é muito importante que nós oramos para nós, mas também para os missionários. Diz o Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 a 2, finalmente, irmãos, orai por nós. Ele era um dos primeiros missionários. Orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Orem para os missionários. Tem missionários hoje à noite em outros países que estão na cadeia por causa da pregação da palavra de Deus. Ore para eles. Há missionários em outros países que estão sendo perseguidos. Ore por eles. Os irmãos têm missionários no estado do Piauí que estão passando dificuldades. Orem por eles. Coloca eles na sua lista de oração e vá orar constantemente, diariamente, cotidianamente, vá orar para eles. E ainda,
A pregação da palavra é pela nossa dedicação e a nossa fidelidade. Quando nós somos dedicados ao Senhor, nós vamos ser missionários, nós vamos fazer parte do trabalho missionário. A nossa fidelidade é muito importante. Eu sei que há muita gente que diz, eu não vou dar nada para missões, porque não importa, não. Desde que os outros dão. Não é essa atitude uma atitude da palavra de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus quando nós compartilhamos daquilo que nós temos, que Deus nos entregou financeiramente. Veja o que diz Paulo em 2 Coríntios 8, de 1 a 5, ele estava dando graças a Deus pelo fato que ele diz, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas de Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, vejam bem, não eram igrejas ricas, não. Ele diz, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Era uma igreja generosa, uma igreja que dava daquilo que Deus deu para eles, uma igreja que queria participar na obra de missões. Eu posso lhe dizer, na base de muitos anos de ministério, que eu tenho visto muitas vezes que a igreja que dá para missões é uma igreja que cresce. A igreja que não dá é uma igreja que vai encolher e vai finalmente morrer, porque a sua pobreza se usa como desculpa de não, mas nós não podemos participar. Nós pregamos a palavra de Deus quando nós damos. Eu me lembro muitas vezes que pessoas chegaram para nós lá no Brasil fazendo, nós não temos quase nada, mas queremos compartilhar aquilo que nós temos. E eu muitas vezes tive dificuldade lá no interior, porque andava em casas pobres e muitas vezes eu sabia que mataram a galinha, a única que tinha, para providenciar uma alimentação para mim. Eu fiquei assim, minha gente, eu não posso recusar porque vão ficar tristes, mas é a galinha deles. Inclusive tem a história, não é história, é acontecimento de uma senhora em Alagoas, que o pastor falou, nós temos que continuar a nossa programação no rádio, mas faltamos dinheiro. Então os irmãos têm que dar tudo que possa dar. E uma senhora falou com o seu marido aquela noite, temos somente esse galo, mas eu creio que devemos dar esse galo ao Senhor. E deram. O pastor foi falar sobre esta generosidade para um pastor da América do Norte que chegou lá para pregar. Ele foi falar em São Paulo e os irmãos lá em São Paulo ficaram tão tocados com aquela história que eles mandaram dizer ao pastor, pastor, nós queremos pagar as despesas do rádio por um ano. E eles pagaram. E a história voltou para Nova York. E lá em Nova York a igreja perguntou, e essa senhora, como é a situação dela? E ele falou, ela tem uma pequena roça, mas não é dela mesmo. Então a igreja falou, por que nós não levantamos uma oferta e vamos comprar para ela um lugar que pertence a ela mesma? E eles fizeram. Agora, digo isto para dizer que a generosidade provoca a generosidade. E quando nós não damos, missões vai sofrer. E todo mundo vai saber. Os irmãos que têm lá no interior do Piauí dependem das suas ofertas. Então, qual é a mensagem de missões? Prega a palavra. Prega a palavra. Mas quando é que devemos pregar a palavra? E como é que devemos? Veja bem o que ele diz. Insta, quer seja oportuno, quer não. Às vezes nós pregamos na igreja, às vezes
pregamos na rua, às vezes no ônibus, às vezes no supermercado. Não tem lugar específico para pregar o Evangelho. Me lembro um rapaz lá no Pará que chegou a dizer a mim: pastor, eu queria tanto aceitar Jesus, mas o nosso pastor nunca dá um apelo. E eu fiquei pensando, que vergonha. Mas eu falei com ele: mas veja bem, você não precisa ser na igreja para aceitar Jesus. E ele disse: como é isso? Então, debaixo de uma mangueira, ele orava, pediu o Senhor para ser o seu Salvador e se tornou crente em Cristo Jesus. Lembro lá de Parnaíba, depois de pregar uma semana na Igreja Boa Esperança, tivemos cultos matutinos, tivemos estudos bíblicos pela manhã, tivemos visitação pela tarde, tivemos pregação à noite, tivemos geralmente conversas até meia-noite, já 4h30 era começar de novo. E eu levantei no dia de sair, depois do fim daquele tempo de pregar, e cheguei no ônibus e eu estava tão cansado, até que eu sentei e falei: Senhor, por favor, eu estou muito cansado, por favor, não deixe ninguém sentar ao meu lado. E as pessoas começaram a entrar no ônibus. E de repente fechou a porta e, graças a Deus, ninguém ao lado de mim, ninguém na poltrona ao lado, e eu dava graças a Deus. Andamos 5 minutos para o ônibus, abriu a porta, abri os olhos, eu vi um jovem entrando, coberto de areia, vestido de uma tanga, e adivinha onde é que ele vem sentar? Agora eu estava cansado, então eu resolvi, não vou prestar atenção não, eu virei assim a cabeça. E daqui um pouco ele diz: mas esse mundo é chato, não é? É. Aí eu fiquei. E ele olhou ainda e disse: e os meus amigos são chatos, tem amigos que não pode confiar, não é? É. Aí ele disse: e o senhor? Tem alguma... Aí eu estou fisgado, não tem jeito, eu tenho que falar. Então eu fui conversando com ele e aos poucos ele foi abrindo a porta e eu falei com ele de Jesus e naquela hora já tinha muita gente ao redor escutando a conversa, como é nos ônibus. Daí um pouco ele me falou: eu sou médico e os meus colegas me deixaram bêbado lá na praia e levaram a minha roupa, levaram tudo que eu tinha, eis-me aqui, desse jeito. Depois eu falei com ele: mas o senhor não gostaria de aceitar Jesus? Ele olhou para mim e disse: eu quero. Disse: então tem coragem de orar aqui com toda essa gente ao redor? Ele disse: eu quero. E eu orou e aceitou Jesus. Não era propício aquela hora, não era um lugar muito conveniente. Era muito esquisito com aquelas pessoas ao redor, mas ele diz: quer prega, insta, quer seja oportuno, quer não. Os irmãos têm oportunidade de pregar o Evangelho, têm oportunidade de falar com os seus amigos. Diz o apóstolo Pedro o seguinte: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança o que há em nós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência. Não vai brigar, não vai deixar as pessoas chateadas, mas com mansidão e com amor e com aquela atitude de eu quero lhe compartilhar a coisa mais importante no mundo, essas missões. Vai falando com eles. Terceira coisa que ele diz: corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade de doutrina. Então eu digo: então eu vou dar em cima desse aqui. Não é isso que ele diz. Notem as últimas palavras: com toda a longanimidade e doutrina. Nós devemos sempre voltar para a Bíblia. Eu me lembro a dona Domingas, lá em São Luís, quando cheguei lá, ela era mãe dos santos e ela tinha se convertido pouco tempo. E ela falava: pastor, eu quero ser evangelista. Agora eu não sabia ler,
não sabia nada dessas coisas de evangelizar, mas tudo bem, vamos lá. E ela pegou os meninos e eles foram ler a palavra de Deus para ela foi memorizando, colocando na memória, e às vezes ela chegava assim, dizendo, a Bíblia diz assim, e estava assim, às vezes assim, não tinha motivo, porque não estava nem no lugar certo, mas ela foi dizendo, a Bíblia diz, e ela foi assim. Eu, pessoalmente, eu conheço mais de 460 pessoas que ela ganhou para Cristo Jesus. Ela tinha uma maneira que eu não tinha. Ela sempre apelava à palavra de Deus. Ela não brigava, ela não ficava assim chata, ela não foi em cima deles, mas ela com aquele jeito dela foi levando a Bíblia. Lembro que uma vez um homem falou, eu não posso ser crente porque vocês crentes esperam que a gente dê 10% do que ganha para a igreja, eu não posso fazer isto. Aí ela perguntou, me diga uma coisa, o senhor sabe que a Bíblia diz que Deus nos providencia as necessidades? Ele disse, sim, sei. Ele disse, pois é, o senhor fuma? Ele disse, é. Quanto? Ele disse, 2 pacotes por dia, 2 massas, tudo bem. E o senhor bebe? Bebo sim. Quanto o senhor bebe? Aí ele foi dizendo. Aí ela foi fazendo a conta, disse, olha aqui, o senhor está gastando esse X em cigarros e bebida, e se aceitar Jesus e dar 10% para a igreja, você vai ter uma grande economia. E o homem ficou assim, atonto, ela disse, que coisa? E acabou aceitando Jesus. Ela tinha aquele jeito, não é de brigar, não é de dar a sua opinião. Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A palavra de Deus é a nossa mensagem. A palavra de Deus que corrija, que repreenda, que exorta, mas faz com longanimidade e doutrina, cuidadosamente. Isso não quer dizer que não vamos repreender, vamos sim, mas dentro da palavra de Deus. Vamos corrigir dentro da palavra de Deus. Eu gosto da expressão, a Bíblia diz. Billy Graham, quando ele estava pregando, usava muito a expressão, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Perdão, mas tem gente que diz, pastor, eu sei de tudo isso, eu quero ser parte de missões, eu posso orar, eu posso dar, mas eu não quero nada desse negócio de ser um pregador do Evangelho, porque eu tenho certeza que ninguém vai receber. Seja advertido. Ele diz o seguinte, haverá tempo, e marca bem o nosso tempo agora, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Este é o nosso mundo de hoje. Veja onde estamos, veja como é. É uma coisa impressionante que o mundo aceita qualquer mentira, mas a verdade não quer. E há muita gente que você vai falar, eles vão dizer, eu não quero nada com esse negócio de Jesus, não. Não quero ouvir de Jesus. Tudo bem. Esse é o problema deles, não é o seu problema. Este é rejeição não de você, mas rejeição de Jesus. E muitos dos missionários que estão lá no interior vão ouvir pessoas dizendo, por que você não volta à cidade? Vão ouvir pessoas dizendo, você é bobo, por que você veio aqui gastar a sua vida nessa aldeia? Ou, nós já temos religião aqui, por que vocês estão aqui? Não queremos nada com vocês. Vão ouvir isso. Orem para esses missionários. Sustentam esses missionários.
sabem que nem todo mundo quer ouvir o Evangelho, mas a nossa responsabilidade é levar a palavra de Deus. Prega a palavra, prega a palavra. E se não ouvir, veja bem, ele termina dizendo para nós o seguinte: tu, porém, eu gosto daquelas palavras, tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, faça aquilo pelo qual Deus lhe chamou. Não sei qual é a sua chamada, mas faça aquilo a qual Deus lhe chamou. Agora, pastor, eu fico desanimado porque as pessoas não querem ouvir, e eu acho que eu não vou mais. Escuta bem, eu falei logo no início aí, se as pessoas não vão ouvir, até quando vai pregar? Escute, Isaías, versículos 6, 9 a 12. Isaías estava aí numa situação que as pessoas estavam rejeitando o Evangelho, não queriam ouvir de missões, não queriam a palavra de Deus. E diz a palavra o seguinte: então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então eu não vou mais não. Que é isso? Vou pregar para a gente assim, para quê? Eu vou me esforçar para sustentar a obra missionária, para quê? Vou orar para a obra missionária, para quê? Veja bem o fim. Então disse eu, até quando, Senhor? Senhor, quanto tempo eu deveria continuar a pregar a palavra de Deus? Se é assim, se ninguém aceita, até quando eu devo, Senhor? E ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afasta dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Vai, prega a palavra, prega a palavra. Insta, ele diz, insta toda a hora, quer seja oportuno, quer não, prega a palavra, através dos missionários. Os que têm lá no interior do Piauí precisam das suas orações, precisam das suas ofertas, precisam sustentar as suas famílias, precisam ter as necessidades, precisam também de visitas, precisam de voluntários que vão lá trabalhar ao seu lado. Então, eis aqui umas perguntas. Você está cumprindo a responsabilidade que Deus lhe entregou nesta obra de missões? Não sei. Outras perguntas. Você é chamada para dedicar a sua vida integralmente como um missionário vocacionado, um pastor, um obreiro na igreja? Você é chamada? Ou você está orando fielmente para os missionários que estão trabalhando no campo afora, no mundo e no Brasil? Está orando para aqueles missionários que hoje à noite estão prestes a perder a sua vida, que estão na prisão, que estão passando muita dificuldade. A situação na China agora é desoladora, mas é terrível. Ora para eles. Você está dando fielmente das finanças que Deus lhe deu? Mas eu não posso. Não diga isso. Diga, eu vou ser fiel naquilo que o Senhor vai me dar. Você está dando fielmente dessas finanças? Você está servindo como exemplo de quem prega a palavra na sua vida cotidiana? Os seus vizinhos podem ver que você é diferente, que aconteceu uma coisa na sua vida, que a sua vida
é transformado pelo poder do Senhor. Você está orando para o seu pastor, para a sua igreja. Você está realmente entregue para obras de missões. Cada crente verdadeiro em Cristo Jesus tem a sua parte que foi lhe entregue pelo Senhor. Seja fiel e cumpra a sua missão como missionário, seja ao lado da sua casa, no campo do Piauí, no Brasil, no mundo afora, seja qual for a sua parte, seja fiel ao Senhor. Que Deus lhe abençoe ricamente e que se entregue mesmo à palavra de Deus para a pregação. Deus te abençoe. Boa noite. Irmãos, não esqueçam de orar pelo valor de sua oferta. Como sugestão, o irmão pode basear-se na pontuação do seu calçado e multiplicá-lo por 2. Assim definir o valor de sua oferta. Tenham todos uma noite debaixo da proteção de Deus e um grande abraço. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Queremos agradecer ao pastor Armandinho pela mensagem que trouxe nesse segundo culto da campanha de missões estaduais aqui no Piauí. Igreja Batista da Primavera é sempre grata pela sua participação e o Senhor será sempre lembrado por essa igreja pelo tempo que trabalhou e investiu, seu talento, seu dom, sua capacidade de proclamar a mensagem de Deus aos corações dos irmãos desta igreja. Vamos orar com a bênção apostólica nesse instante. Bendito Deus, Pai querido, nós te louvamos por tudo, Senhor. Te agradecemos pela mensagem que ouvimos, te agradecemos pela vida do pastor Armandinho e irmã Elizabeth. Os eternos missionários, sempre missionários, que atuaram nesta igreja. Agradecido por tudo, dizemos que o amor de Deus, o nosso eterno e querido Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus no mundo inteiro, hoje, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe ao pastor Armandinho, a irmã Elizabeth.